Fala pessoal, Isaac aqui. Durante o segundo livro, As Duas Torres, Gandalf relata parcialmente sua experiência de ter caído nas profundezas de Moria, durante a sua luta com Balrog. Aspas. Muito abaixo das escavações dos anões, o mundo é assombrado por criaturas sem nome. Nem mesmo Sauron as conhece. São mais velhas que ele. Por muito tempo caí, devagar, como se tentasse recordar com dificuldade. Caí por muito tempo. Então, mergulhamos em águas profundas e tudo ficou escuro. A água era fria como a maré da morte. Quase congelou meu coração. Apesar disso, Gandalf se recusa a dar mais detalhes, pois, segundo ele, aspas, eu andei por lá, mas não farei nenhum relato, para evitar escurecer a luz do dia. Mas é claro que nós iríamos investigar essa história mais a fundo, não é mesmo? Com ou sem a ajuda do nosso querido Gandalf. Vocês se lembram dessa criatura que atacou a Sociedade do Anel quando eles estavam prestes a adentrar Minas Moria, certo? O nome desse monstro nos livros é o Vigia nas Águas. Ele é descrito como uma figura horrenda, com muitos tentáculos e muitos braços. Aspas. Se voltaram e viram as águas do lago fervilhando, como se um exército de serpentes viesse nadando da extremidade sul. Um longo e sinuoso tentáculo tinha saído da água. A extremidade em forma de dedos prendera o pé de Frodo. 20 outros braços apareceram, avançando na direção dele e se agitando. A água escura fervia e um cheiro medonho se espalhava no ar. Ao longo desse vídeo irei mostrar para vocês como o Vigia nas Águas é muito possivelmente uma dessas criaturas sem nomes a que Gandalf se referia, e como exatamente tais criaturas auxiliaram o Balrog, que dizimou o Reino Anão. A primeira coisa a termos em mente é que esses seres inominados que habitam nas profundezas de Moria possuem determinadas características, segundo o professor Tolkien. Por exemplo, essas criaturas são descritas como mais viscosas do que peixe e que preferiam ficar submersas em águas escuras. Além disso, essas criaturas tinham o hábito de criar túneis subterrâneos. Vejam o que é dito no livro O Hobbit. Aspas. Mesmo nos túneis e cavernas que os orcs fizeram para si, há outras coisas vivas que eles desconhecem, coisas que entraram furtivamente e se intocaram no escuro. Além disso, algumas dessas cavernas tiveram origem em eras anteriores aos orcs, que apenas as alargaram e interligaram com corredores. E os proprietários originais ainda permanecem lá, em cantos escusos, movimentando furtivamente e farejando tudo. Voltemos então ao Vigia das Águas. Ele vive em uma represa de água à beira das portas de Durin, aquelas portas especiais que precisavam de senha para passar. Importante mencionar que essa represa não existia antes neste local. A sugestão dos livros é que essa criatura emergiu das profundezas de Moria e ela própria cavou este lago onde ela vive durante a Terceira Era que a vemos nos filmes. Então, a julgar pelas suas características principais, de pele viscosas como as de peixe e de cavar túneis, podemos especular com um grande nível de probabilidade que essa criatura é de fato um dos seres sem nome a que Gandalf se referia. Agora, vamos a como essas criaturas auxiliaram exatamente o Balrog que dizimou Minas Moria. Como já vimos, essas criaturas inominadas criaram túneis subterrâneos em grande parte do subsolo do território da Terra-média. Quando o mestre de Sauron, Morgoth, reuniu seus exércitos para o último confronto com as hostes dos Valar, ele reuniu todas as suas forças. De orcs a dragões terrestres, alados, vampiros, lobisomens, híbridos e, principalmente, os seus Balrogs. O Balrog de Moria é apelidado de A Perdição de Durin, em razão de ter ele dizimado o Reino Anão que vivia lá. Mas isso todos já sabem. O que nem todos sabem é o seguinte. Durante este último confronto que eu havia mencionado entre as hostes dos Valar e Morgoth, uma região inteira foi afundada no mar, chamada Beleriand, como vocês estão vendo no mapa aí na tela. Naquela batalha, como vimos, Morgoth reuniu seus melhores guerreiros. Dentre eles, o Balrog, que viria a ser conhecido como a Perdição de Durin, e que habitaria nas profundezas de Khazad-dûm. Quando a região de Beleriand afundou completamente, o Balrog submergiu junto, mas ele não morreu. Ele fugiu e nadou justamente pelos túneis criados pelas criaturas sem nome.
Isso resultou que ele adentrasse o reino de Minas Moria sem que os anões percebessem, já que esses túneis estavam em um nível absurdamente inferior no subsolo. Entretanto, após milênios escavando, os anões acabaram chegando ao local de hibernação do Balrog e o despertando. Ele então dizima sozinho todo o reino e seu exército e ganha no processo o apelido de A Perdição de Durin. Durante todo o tempo que passou nas profundezas, o Balrog se tornou extremamente familiar com os túneis feitos pelas criaturas sem nome. E isso é demonstrado no relato de Gandalf no segundo livro, As Duas Torres. Eis o que o nosso Mago Cinzento diz após cair junto do Balrog nas águas profundas do longínquo subsolo de Khazad-dûm. Aspas. Cheguei ao fundo finalmente, às mais remotas fundações de pedra. Ele ainda estava comigo. Seu fogo estava extinto, mas agora ele era um ser de lodo, mais forte que uma serpente estranguladora. Lutamos muito abaixo da terra vivente, onde sequer se conta o tempo. Ele sempre me agarrava e eu sempre o derrubava, até que ele finalmente fugiu para dentro de túneis escuros. Estes não foram feitos pelo povo de Durin, Gimli, filho de Glóin. Muito abaixo das escavações dos anões, o mundo é corroído por seres sem nome. Naquele desespero, meu inimigo era minha única esperança, e eu o segui, agarrando-me aos seus calcanhares. Assim, ele me trouxe de volta, finalmente, aos caminhos secretos de Khazad-dûm. Ele os conhecia muito bem. Agora que já sabemos que o Vigia das Águas é muito possivelmente um dos seres inomináveis, e que estes seres possibilitaram a fuga do Balrog da Guerra da Ira ao subsolo profundo de Minas Moria, vamos concluir com a pergunta mais intrigante de todas. O que são exatamente estes seres sem nome? Digo, de que raça? De onde surgiram? Bem, quanto a isso, o professor não deixou claro, mas existem 3 principais teorias que eu vou apresentar a vocês. Vou dizer qual delas faz mais sentido para mim e deixar que vocês decidam por si mesmos. Vou começar com uma que eu não acredito, mas que é bem interessante. Quando Morgoth perdeu a Guerra da Ira e foi banido do planeta pelos Valar, ele foi enviado a um local chamado Vazio, uma espécie de local inexplorado e sombrio do universo. Nos rascunhos originais, o professor havia concebido a ideia de que seres primordiais malignos se rastejariam para fora dessa dimensão e passariam a atormentar e caçar os seres de Arda. Para quem não se lembra, Arda é o nome do planeta Terra no universo Tolkien. Mas voltando, nos planos do professor, o maior exemplo destes seres primordiais malignos seria Ungoliant, aquela aranha gigante que tinha fome infinita e que quanto mais se alimentava, mais ela crescia. Entretanto, como eu mencionei, eu não acredito nessa teoria porque o mestre Tolkien abandonou essa ideia completamente e oficializou a ideia de que todo ser vivo em seu universo foi criado por Eru Ilúvatar, Deus e Criador no universo Tolkien. Apesar disso, considero a teoria interessante porque traz um ar de mistério, de seres desconhecidos e inimagináveis que poderiam cair sobre Arda. Já a segunda e terceira teorias são completamente compatíveis com a versão oficial do Legendário, e pode se mostrar bastante difícil escolher entre elas. Para dar um contexto quanto à segunda teoria, vocês precisam lembrar do seguinte contexto. Ilúvatar criou o mundo por meio de uma música, mas enquanto ele e os demais Valar cantavam, Morgoth, que naquela época ainda se chamava Melkor, atrapalhou a música, criando uma dissonância, aspas para o Silmarillion. Ergueu-se então Ilúvatar, e os Ainur, espíritos originais, perceberam que ele sorria, e ele levantou a mão esquerda e um novo tema surgiu e ganhava força e apresentava uma nova beleza, mas a dissonância de Melkor cresceu em tumulto. De acordo com essa segunda teoria, essa dissonância de Melkor teria resultado nas criaturas sem nome das profundezas. Elas teriam sido criadas em conjunto ao próprio mundo, e isso justificaria por que tais criaturas seriam mais antigas do que Sauron, como afirmou Gandalf, pois teriam sido criadas pouco tempo antes dele. E por último, a teoria que eu mais gosto. Essa teoria diz que, assim como todas as coisas malignas do mundo, as criaturas sem nome tiveram sua origem em Morgoth. E assim como os híbridos que ele criava, lobisomens, vampiros, etc., ele teria criado essa ramificação de seres malignos.
Como a intenção de Morgoth sempre foi corromper o próprio planeta, ele teria espalhado essas criaturas subterrâneas para corromper o planeta de dentro para fora. Aí agora você pode estar pensando, tudo bem, mas você está esquecendo o fato que Gandalf disse que essas criaturas são mais antigas que Sauron e que ele sequer as conhece. Na verdade, eu não estou esquecendo. O que acontece é o seguinte: quando Melkor se rebelou, Sauron não se juntou imediatamente à sua causa, como muitos imaginam. Ele ficou um longo período agindo como agente duplo e permaneceu sendo servo de Auli e vazando informações para Melkor. Nessa época, Sauron sequer era chamado de Sauron, ele se chamava Mairon. Nos livros, diz que somente quando Melkor estava completamente estabelecido na Terra-média e com suas fortalezas completas em Angband, foi que Mairon trocou de lado, e só então recebeu o apelido de Sauron, como forma de escárnio. De acordo com essa teoria, Morgoth teria criado as criaturas sem nome durante o período em que Sauron ainda era Mairon e as espalhados pela Terra-média, e por isso Sauron sequer sabia da existência delas. Além disso, tecnicamente, Sauron passou a existir no momento em que ele se declara abertamente aliado de Morgoth. Antes disso, ele era Mairon. Porém, como eu disse para vocês, embora esta última teoria seja a que eu mais gosto, não é necessariamente a verdade absoluta, já que a segunda, em relação à dissonância de Melkor na hora da criação do mundo, é tão possível quanto. Mas não deixe de me dizer nos comentários qual dessas teorias faz mais sentido para você. Em temas controversos assim, que não há uma resposta definitiva, os comentários são sempre legais de se ler. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Para mais conteúdo relacionado ao Senhor dos Anéis, me segue no Instagram no endereço que está na tela. Um abraço e até o próximo vídeo.